Quem está se preparando para concursos de educação física precisa aprender sobre a BNCC. Esse é um documento que é essencial porque ele fala quais devem ser as aprendizagens nos diferentes conteúdos, inclusive na educação física. E esse documento ele foi lançado em 2017 e 2018. Desde 2020 ele está entre os temas mais cobrados para a licenciatura. É por isso que aqui nesse vídeo eu quero te mostrar o que é essencial você saber nas provas mais atuais, o que tem sido cobrado, aqueles conteúdos do básico ao avançado, para você chegar com confiança e garantir mais esses pontos para sua aprovação, para você chegar no topo da lista de aprovados. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou a Bárbara, eu sou professora de Educação Física desde 2019. Eu tô nas redes sociais para ajudar colegas da Educação Física a se tornarem concursados. É por isso que eu produzo os conteúdos aqui, então aproveita, já se inscreve, curte, compartilha. Essa é a forma que você tem para agradecer e para nos ajudar a continuar com esse trabalho. E esse trabalho hoje significa trazer nesse vídeo questões de provas recentes, mas também falar de uma forma mais geral o que é o essencial você saber. Eu sempre tenho essa preocupação de que, como a gente na educação física tem muitos conteúdos, você saiba aquilo que é o básico, e aí, se você entende que aquele básico já está dominado, você já sabe, a gente vai para o avançado. A BNCC, como ele é um documento de certa forma fechado, a gente tem algumas informações ali que estão prontas, mas você precisa encontrar essa informação e saber que é essa informação que de fato cai nas provas. Então eu quero te mostrar um passo a passo do básico ao avançado para você entender e dominar com exemplos de questões. O BNCC é um documento nacional, mesmo os currículos locais precisam entender o que a BNCC fala. E aí é por isso que isso vai ser útil tanto para você aprender o conteúdo BNCC, quanto para aprender outras informações, outras coisas que são pedidas sobre currículo. E um ponto que é essencial é, afinal de contas, o que precisa ser ensinado nas aulas de educação física. E essa resposta a gente encontra na BNCC. E a gente encontra com o nome de unidades temáticas. Para a educação física, no ensino fundamental e também o que vai passar para o ensino médio, são 6 unidades temáticas. E aqui a gente já tem um exemplo de questão que pergunta exatamente sobre isso. E aí a questão pergunta o seguinte: na Base Nacional Comum Curricular, cada uma das práticas corporais tematizadas compõe uma das 6 unidades temáticas abordadas ao longo do ensino fundamental. Dessa forma, entre as unidades apresentadas, qual está correta? E aí a gente tem as alternativas falando unidade temática, lazer e jogos, esportes, ginásticas, danças, lutas e práticas primitivas. Unidade temática, brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, balé, lutas e práticas primitivas. A letra C, unidade temática, brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, danças, lutas e práticas corporais de aventura. E na letra D, unidade temática, lazer e jogos, esportes, ginásticas, balé, lutas e práticas primitivas. Questão de nível fácil. A partir de agora, se você vai fazer uma prova de concurso e tem uma questão como essa você precisa acertar, porque a maior parte dos seus concorrentes vai acertar. E é preciso saber, aqui a alternativa correta é a letra C. Então, brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, danças, lutas e práticas corporais de aventura. Além de saber quais são as práticas, quais são as unidades temáticas, que práticas que estão incluídas, também é importantíssimo que você saiba identificar na descrição, conforme aparece na BNCC, qual que é a informação. Então, entender que não existem práticas primitivas, ou que balé não é separado, capoeira não é separado, mas também ter uma descrição e não confundir as práticas entre si. Olha o exemplo dessa outra questão. Conforme a BNCC 2013, aqui a data está errada, há uma unidade temática onde exploram-se expressões e formas de experimentação corporal centradas nas perícias e proezas provocadas pelas situações de imprevisibilidade que se apresentam quando o praticante interage com um ambiente desafiador. Algumas dessas práticas costumam receber outras denominações, como esportes de risco, esportes alternativos e esportes extremos. Essa unidade temática é denominada atividades de invasão territorial, atividades de esportes naturais, atividades de ambiente alternativo, práticas corporais de aventura e práticas de experimentação. Veja que aqui você já tem a informação
perguntando uma unidade temática, então se você sabe as unidades temáticas, você já conseguiria eliminar muito rapidamente, mas as questões também podem trazer algumas, explicações que pode causar dúvida. Nesse caso aqui, era uma questão de nível mais fácil ainda, porque tinha ao final falando de esportes de risco, esportes alternativos. E imagina, se tem uma alternativa falando esportes, poderia dar um pouco mais de dúvida. Então é importante você saber qual que é a descrição, o que que explica o que são os esportes, o que são as ginásticas, o que são as lutas e como nesse caso aqui, o que são as práticas corporais de aventura. E a gente tem o gabarito na letra D. Então, saber unidades temáticas é essencial, as 6 unidades temáticas, tanto quais são, como também as explicações que indicam quais são as características e o que diferencia cada uma delas. A segunda informação que é essencial, que você não pode ir para uma prova de educação física sem saber, são os objetos de conhecimento. Objetos de conhecimento são subdivisões das unidades temáticas. Então, se a gente tem 6 unidades temáticas, a gente vai ter objetos de conhecimento que detalham, que classificam, que organizam as diferentes práticas. Isso é tanto importante você saber quais são, então, a partir da unidade temática práticas corporais de aventura, quais são os objetos de conhecimento e ainda outras informações, como quais são as características, as descrições que a gente tem desses objetos de conhecimento e também qual objeto de conhecimento deve ser ensinado por ano. Isso porque na BNCC a gente tem uma organização que fala dos blocos de ano. Então, primeiro e segundo ano, o que que tem que ser ensinado? Não só as unidades temáticas, como também esses objetos de conhecimento. E aí a gente tem terceiro ao quinto, sexto e sétimo, oitavo e nono. Saber exatamente quais são os conteúdos a serem trabalhados em cada uma desses grupos de anos também é algo que cai muito em concurso. Então, sobre objetos de conhecimento, olha só essa questão. De acordo com a BNCC, 2013, novamente aqui foi a própria banca que colocou essa data aqui errada, a BNCC é de 2018, documento final. A unidade temática esportes reúne tanto as manifestações mais formais dessa prática quanto as derivadas. São consideradas categorias de esportes, exceto A, marca, B, cesta, C, precisão, D, invasão ou territorial e E, combate. Aqui o que não é considerado, né, dentro da classificação de esportes que a BNCC trabalha, é esportes de cesta. Então, a letra B é o que está incorreto. E aí a gente vai ter esportes de marca, precisão, invasão ou territorial, combate, entre outras. Entender isso é fundamental. Você precisa saber. Como eu já expliquei, também saber em relação aos anos, que ano vai ser trabalhado qual tipo de esporte, isso para todas as unidades temáticas. E ainda um ponto que cada vez mais é importantíssimo você conhecer são os exemplos que são citados na BNCC. Nem sempre as provas vão cobrar exatamente os mesmos exemplos, mas a maioria das questões cobram os exemplos que aparecem na BNCC. Então, em alguns casos, a gente vai ter algumas modalidades esportivas, algumas práticas corporais que são menos conhecidas. Só que, como elas estão na BNCC, elas vão aparecer mais nas provas. E é importante que você saiba identificar se aquilo é um esporte de marca ou se aquilo é uma prática corporal de aventura urbana ou na natureza. Essas classificações são fundamentais. Ainda o que tem sido tão cobrado nas provas mais recentes é sobre as competências e habilidades. Na BNCC, a gente não fala de objetivos. A BNCC é organizada em competências, e essas competências a gente tem tanto para a educação básica, e aí a gente também vai ter por áreas e para os componentes curriculares. Então, a gente tem competências específicas para a educação física. Essas competências específicas, se você ler, estudar uma vez, você já vai conseguir identificar essas características. Se você estudou abordagens pedagógicas, história da educação física, vai ficar ainda mais fácil de compreender esses conteúdos. E esse é o tipo de informação que começa a ser cobrada nos concursos que parte de um aprofundamento. O que eu falei até agora realmente é o básico. Aqui a gente já começa a exigir um pouco mais. Eu entendo que quando você está se preparando para concurso, é fundamental você entender esse básico e depois se aprofundar. Lá no método Potência para Provar, que é o meu preparatório para concursos de educação física, o que que a gente faz? A gente tem uma aula principal que coloca aquilo que é o essencial, aquilo que é o mais cobrado, e a gente vai ter as aulas de aprofundamento. Inclusive, tem uma aula que eu explico exatamente essa discussão de competências e habilidades. Nos concursos, o que que tem sido cobrado? Você entender quais são essas
essas competências e também entender as habilidades, porque as habilidades na educação física estão vinculadas aos objetos de conhecimento. E aqui você começa a perceber como esses termos você precisa estar dominando para entender bem. E é isso, habilidades é uma explicação daquilo que se espera, do que os alunos vão aprender com aqueles conteúdos relacionados ao objeto de conhecimento, que por sua vez está programado para certos blocos de anos e fazem parte de um guarda-chuva maior, que são as unidades temáticas. Olha o exemplo dessa questão. Aqui a gente tem, conforme a BNCC, relacione a coluna 1 à coluna 2, associando as habilidades aos respectivos objetos de conhecimento. Na coluna 1, a gente tem ginástica de condicionamento físico, esportes de invasão e lutas do mundo, e na coluna 2, a gente tem as habilidades. Aqui facilita um pouco mais, porque a gente tem a informação de qual é o objeto de conhecimento. Por exemplo, diferenciar exercício de atividade diferenciar exercício físico de atividade física e propor alternativas para a prática de exercícios físicos dentro e fora do ambiente escolar. Aqui a gente está falando de ginástica de condicionamento físico. Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em suas diferentes manifestações, profissional e comunitário, de lazer. Aqui tá, né, evidente que é em relação aos esportes. Construir coletivamente procedimentos e normas de convívio que viabilizem a participação de todos na prática de exercícios físicos, com o objetivo de promover a saúde. Como a gente está falando nessa perspectiva de saúde, exercício físico, é ginástica de condicionamento físico. Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas experimentadas, reconhecendo as suas características técnico-táticas, novamente aqui apresenta a fala que é lutas. Então fica fácil identificar que a ordem de preenchimento é 1, 2, 1, 3. Letra A é a alternativa correta. Ainda que essa questão tenha dado uma dica maior em relação a ter as informações, em alguns casos, se falasse só de exercício físico e atividade física, você poderia ficar com dúvida. Então, ao entender a BNCC, entendendo que essa discussão é maior quando a gente está falando de ginástica de condicionamento físico, vai facilitar para resolver esse tipo de questão também. Se você ainda está travado naquela ideia de que os conteúdos são simplesmente conceitual, procedimental e atitudinal, a BNCC já atualizou isso e isso é cobrado em concursos. Na BNCC vai ter o que a gente chama de dimensões do conhecimento. E, especialmente em provas mais recentes, isso cada vez mais vem sendo cobrado, porque é o tipo de conteúdo que fica um pouco de lado quando as pessoas estudam a BNCC. Por isso, é a sua chance de acertar mais questões que os seus concorrentes e é uma informação que não é difícil de entender. As dimensões de conhecimento na educação física aparecem em 8. Então é um número maior, né? São mais informações, e tanto as questões podem perguntar simplesmente quais são essas 8, como também dar um exemplo de uma delas e pedir qual que é a explicação. Nesse segundo caso, as questões são de nível um pouco mais difícil. Então, esse é o tipo de aprofundamento que é importante você ter. Olha só um exemplo de uma questão que é bem clássica e é fundamental que você acerte na sua prova. Ao elaborar um programa de ensino na escola, é necessário que o faça de forma adequada à base legal que normatiza o fazer pedagógico. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é um desses ordenamentos legais e define as seguintes dimensões do conhecimento. Então, a gente tem experimentação, uso e apropriação, fruição, reflexão sobre a ação, construção de valores, análise, compreensão e protagonismo comunitário. Logo na letra A, a gente já tem a resposta. Aí a gente vai ter outras palavras que até estão relacionadas à educação física ou à área da educação, mas não é aquilo que está sendo pedido em relação à BNCC. Então veja a importância de você ter um estudo direcionado e focado, entendendo essas características do que as questões perguntam, para você não se confundir na hora da prova. E que bom que você está aqui assistindo esse vídeo. Nessa hora, se você ainda não deixou o like, se você ainda não se inscreveu, agora é o momento. Afinal de contas, esse é o tipo de informação que não se encontra por aí, não se ensina na faculdade e você está tendo aqui porque você está nesse vídeo, então parabéns por isso. E o último ponto que eu gostaria de destacar aqui com você, em especial, é se você vai fazer provas do Instituto Federal. E aqui a gente já começa realmente a falar de provas de nível mais difícil, que tem concorrência maior, e é o tipo de informação que, se você consegue entender e dominar isso,
você se dá bem em todas as outras provas. Aqui a gente vai falar de ensino médio, e muita gente tem dúvidas sobre a BNCC no ensino médio, porque não vê a mesma organização sobre o que ensinar por ano, quais são os conteúdos, que tipos de modalidades esportivas, de ginástica, de danças, para cada momento no ensino médio. Isso de fato não tem na BNCC, mas tem justamente o que vai perguntar nessa questão aqui, em relação à indicação para a educação física. De acordo com a BNCC, assinale a alternativa que contém os conteúdos da educação física para o ensino médio. Letra A: brincadeiras, esportes, danças, lutas e ginásticas. Nessa etapa de ensino, as aulas de educação física devem ser montadas para proporcionar momentos de lazer e descontração, devido à preocupação e ao estresse com a preparação para o Enem. Letra B: apenas os esportes que forem de interesse dos discentes. Letra C: qualquer prática corporal, desde que seja de livre escolha do discente. Letra D: como o conhecimento sobre o corpo não foi uma unidade temática introduzida no ensino fundamental, este conteúdo deve ser trabalhado apenas no ensino médio. E letra E: novas brincadeiras, esportes, danças, lutas, ginásticas e práticas corporais de aventura. Mas, nessa etapa de ensino, eles também precisam ser desafiados a refletir sobre essas práticas de modo social e/ou cultural. Aqui, basicamente, na alternativa E, que é a correta, resume o que a BNCC fala. A ideia é que os alunos tenham o aprendizado, a introdução a muitos desses conteúdos e vivenciem e entendam e compreendam no ensino fundamental. No ensino médio, eles se aprofundem, eles conheçam outras práticas. O conteúdo não muda em relação a quais práticas devem ser trabalhadas. Vale ressaltar que a letra D, conhecimento sobre o corpo, isso aparecia lá nos parâmetros curriculares nacionais, mas não significa que ele não vá ser trabalhado dentro das unidades temáticas. Então, aqui já temos uma forma de questão que é um nível um pouco mais aprofundado, você precisa conhecer bem a BNCC para acertar. E esse vídeo aqui tá te mostrando o caminho para isso. Aqui no meu canal a gente tem outros vídeos sobre BNCC que vão te ajudar e eu recomendo demais que você também participe do método Potência para Provar, porque assim como essa análise que eu faço sobre a BNCC, nesse vídeo de uma maneira mais curtinha a gente tem para todos os conteúdos da educação física. Então, clique no botão aqui de link na descrição para conhecer mais sobre o método e eu vejo você no próximo vídeo.